Neste trabalho, será demonstrada a importância e o processo de funcionalização de superfícies poliméricas, demonstrando como é possível alterar as propriedades do material. Serão apresentados 4 métodos de funcionalização de superfície polimérica: tratamento com plasma, por descarga corona, por queima e tratamento químico. A superfície de um material é de suma importância para definir suas propriedades e aplicações, sendo o primeiro ponto de contato com outros sistemas. Suas características determinam as possibilidades de aplicação e interação com outros meios que cercam determinada região. A possibilidade de modificar a superfície aparentemente inerte despertou um enorme interesse. Para contornar esse problema, são executados tratamentos superficiais, para que ocorra um aumento nessa energia, utilizando diferentes técnicas de tratamento. A superfície de qualquer material, no entanto, difere de seu interior ou volume interno, como em relação às características químicas e físicas. Contaminação ou reticulação podem apresentar diferentes intensidades se comparado ao interior do material, onde muitas vezes resultado de sua orientação macromolecular na superfície. Isso acontece pois sua superfície de qualquer material, os seus átomos constituintes não possuem suas ligações completas, baixo número de coordenação, o que acarreta uma maior instabilidade para a região, ao ser comparada ao núcleo. Essa instabilidade é representada como energia livre de Gibbs. Materiais poliméricos, no geral, possuem baixa polaridade e baixa tensão superficial, o que dificulta o caráter hidrofílico do material, por consequência se faz necessário funcionalizar sua superfície. A tensão de superfície, por exemplo, está intimamente relacionada à fração da macromolécula exposta na superfície, constituída de grupos laterais finais das cadeias, grupos polares ou ramificações. Filmes poliméricos têm geralmente uma superfície quimicamente inerte, não são porosos, o que caracteriza pela sua relativamente fraca aderência a outros materiais. Em uma atmosfera de radiação ionizante, por exemplo, sistemas aromáticos e conjugados são mais resistentes devido à absorção de fótons ou à transferência de energia por colisões com partículas excitadas ou carregadas. Por outro lado, cadeias alifáticas sofrem abstração de hidrogênio, deixando sítios radicalares que facilmente resultam em sítios de oxidação, formação de ligações duplas, degradação e reticulação. A possibilidade de agregar funcionalidades a polímeros gera novas possibilidades de utilização, reduzindo os custos, impacto ambiental e melhorando os resultados esperados. Uma maneira de promover a incorporação de compostos mais complexos a uma superfície é, inicialmente, criar sítios de atividade, preferencialmente com grupos que sejam parciais ou completamente eliminados após a derivativação. A etapa é necessária, pois geralmente a reatividade de alguns polímeros ao ambiente é baixa. A adição de elementos oriundos do processo de funcionalização polimérica pode ocorrer em 2 momentos: pós-polimerização ou in situ, durante o processo de polimerização. A modificação de superfície polimérica, usando o tratamento por plasma, tem se tornado cada vez mais popular devido às vantagens apresentadas por esse método. Tal técnica não utiliza solventes tóxicos ao meio ambiente, sendo de fácil configuração e reprodutibilidade, com rápidos resultados. Durante o tratamento, espécies reativas provenientes do plasma chocam-se com a superfície do polímero, promovendo a quebra de ligações químicas e o surgimento de radicais livres, permitindo a formação na superfície de grupos funcionais polares contendo oxigênio, aumentando assim a energia livre de superfície do substrato. Para materiais poliméricos, se utiliza do processo de plasma frio, pois materiais poliméricos possuem características de degradação em altas temperaturas. As descargas corona são produzidas em pontas finas, bordas ou fios finos, onde um campo elétrico é suficientemente largo em meio à atmosfera gasosa, a partir da aplicação de alta tensão elétrica entre 2 eletrodos. O fenômeno ocorre com formação de espécies ativas e outros componentes que interagem com o material, provocando mudanças em sua superfície. A descarga corona em ar atmosférico é constituída de íons, elétrons e espécies excitadas, ou metaestáveis de oxigênio e nitrogênio. Essas espécies possuem energia suficiente para quebrar ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio da superfície de polímeros, como polipropileno, sendo assim gerando radicais livres. Industrialmente, o tratamento químico tem sido utilizado com o objetivo de tratar objetos com grandes dimensões. Assim, superfícies poliméricas hidrofóbicas e lisas são tratadas com reagentes químicos, convertendo-as em superfícies hidrofílicas e rugosas. O método propicia a obtenção de uma superfície com ancoramentos físicos e químicos pontuais, receptíveis a um revestimento. A técnica visa a criação de novos grupos funcionais na interface de 2 materiais submetidos à adesão. Solventes como xileno e tolueno são amplamente aplicados no pré-tratamento da modificação superficial do polímero. Tais solventes induzem mudanças moleculares com a introdução de grupos funcionais, contendo oxigênio, melhorando as propriedades de adesão. Essa técnica não é adequada por causar poluição ao meio ambiente e altos custos associados ao tratamento quando comparada a outros métodos. Também conhecido por flambagem, é um tratamento que consiste na oxidação do polímero devido à incidência de uma chama rica em oxigênio. Uma chama convenientemente ajustada e que tenha energia suficiente resultará em troca estrutural do plástico. Essa troca é superficial, porém não permanente. Após o tempo de 10 a 15 horas, a superfície flambada perde sua liberação de radicais e volta paulatinamente ao seu estado original. Por essa razão, deve-se imprimir sobre a superfície do substrato neste prazo. Depois desse período, deve-se flambar novamente antes da impressão. Técnicas de funcionalização se mostram eficientes para aumentar as propriedades da superfície do material, tanto física quanto quimicamente, sendo assim aumentando o leque de opções que essa classe de material poderá trazer ao mercado.